Boa noite a todos. Como de costume, vamos fazer os nossos testes aqui de som e de vídeo. Como é que vocês estão? Tiveram um bom Natal? Fala pra mim aqui nos comentários. Vamos ver se tá bom aqui esse áudio. Deixa eu ver. Vamos ver se tá bom aqui esse áudio. Bom demais. Áudio ok, vídeo ok. Vamos começar a nossa aula sem mais delongas. É necessário essa enrolada básica aqui no começo. Vamos lá. Enquanto o pessoal vai chegando, eu quero alinhar alguns pontos aqui. Hoje nós estamos na nossa última... Tá ok aí? Maravilha, obrigado. Hoje nós estamos na nossa última aula da série Planejamento Estratégico 2023. Como essa é a nossa última aula da série, eu preparei algo com muito carinho. Até ousaria dizer, tem aqui algumas cerejinhas do bolo que não vão ser encontradas em todos os lugares. Alguns lugares talvez vá ter uma cereja ou outra, mas aqui eu venho com a cesta, a bandeja inteira. E aí o que eu gostaria de pedir para vocês? Coloquem o papel e a caneta na mão, porque nós vamos começar essa live com um resumo. O resumo do que foi falado nessas 7 aulas. O que é que foi alinhado? O que é que foi proposto? Desde a primeira aula. Com calma, com bastante tempo. Vocês comeram bem no Natal, né? Bastante chocotone, bastante panetone. Encheram a barriga de chocolate. Agora dá até aquele peso na consciência. Segunda é o dia de começar na academia, né? Então, alguns já até começaram. Outros vão depois. Mas vamos lá. Natal à parte, festividades de final de ano à parte, qual foi o aprendizado mestre, assim, qual foi o conhecimento chave da primeira aula? A importância, acima de tudo, sobre quais são os pilares principais de um planejamento estratégico, né? De onde que vem, para onde que vai, por quê, qual é a definição daquela coisa e, acima de tudo, o que vai acontecer se eu não fizer? Nós estamos aí num cenário de incertezas políticas, de incertezas econômicas, independente de qualquer município ou estado do Brasil, nós estamos pisando em um território desconhecido. E o planejamento estratégico nada mais é do que uma regra do jogo, nada mais é do que um trilho para o meu trem seguir. Então na primeira aula a gente viu isso. É muito mais fácil pilotar um trem do que um avião. O avião eu vou ter um painel de comando muito maior. No avião eu vou precisar ter rotas, eu vou precisar N complexos a mais do que um trem, que ele já tem um trilho, é aquela linha, uma linha reta, faz as suas curvas, mas geralmente é uma linha reta para um caminho que vai tendo a sua rota. Então, o planejamento estratégico é pegar as tuas ideias, pegar os teus desejos, as tuas metas, os teus objetivos e colocá-los em uma rota, em uma linha, com datas e etc. Nós vamos ver isso em metodologia, só que a ideia inicial não é sair comendo metodologia. A ideia inicial é compreender o que é e o porquê fazer, porque muita gente, mesmo sabendo o que é, mesmo sabendo a magnitude do planejamento estratégico, ainda opta por fugir, ainda opta por tentar fazer uma gestão nas coxas. E aí, nós vamos para a segunda aula. Na segunda aula, nós vimos sobre uma metodologia japonesa, criada, na realidade, no Japão e aperfeiçoada ao longo da história, por todas as pessoas que foram aplicando ela. Então, a metodologia PDCA, Plan, Do, Check, Action. E aí, a metodologia
hoje, principalmente com resquícios e ainda pequenas necessidades de melhora, mas pode ser considerada uma das melhores tecnologias de ferramentas para gestão empresarial, para resolução de problemas e para alinhamento de pensamentos. O PDCA ele é composto por uma reunião de brainstorming para tentar descobrir quais são os principais problemas, desejos, anseios daquela corporação. Logo depois nós já vamos para uma divisão daquelas ideias, colocar o plano de ação. Nada mais é do que uma ferramenta de massiva organização, de massivo alinhamento, porque o PDCA ele tem essa finalidade de organizar os pensamentos, de fazer, sobretudo, que no final daquela reunião, porque o PDCA ele é um modelo de reunião. Muita gente fala, me manda a planilha de PDCA, me manda o documento do PDCA, mas o PDCA nada mais é do que um modelo de reunião de colaboradores, de diretoria, onde a partir dali sairão planilhas, anotações e etc. Depois, na terceira aula, nós falamos sobre indicadores. Indicadores esses que foi passado uma lista enorme, para falar a verdade, só que o importante é os essenciais. O que é mais importante é o que é essencial. Esse é o ponto aqui. Às vezes nós colocamos uma infinidade de indicadores e KPIs e OKRs na corporação, sendo que 10, 15 indicadores ali já supririam a demanda do ano. Óbvio que de acordo com a corporação, nós vamos ter aí 150 indicadores, 30 OKRs. A ideia é que não é de quantidade, né? Não é quantitativa. A ideia aqui é o que faz sentido para aquela empresa daquele tamanho. O que faz sentido para aquela corporação. Porque, veja bem, indicadores nós temos vários. Uma ida ao mercado e o retorno para casa já me traz uma lista grande de indicadores. Velocidade, peso, carga, satisfação. Então, qualquer movimento, por menor que seja da vida dentro da corporação ou fora, ele vai nos trazer uma lista muito grande de indicadores. Então, se nós formos viciados em números, em indicadores, isso vai acabar trazendo uma certa trava, uma certa lentidão, no sentido de que eu vou ficar preso alimentando planilha, olhando números, olhando dados e eu não faço a coisa crescer. Então, de acordo com o tamanho da corporação, de acordo com o tamanho da empresa, é sim importantíssimo eu ter um alinhamento de quais serão os principais indicadores para acompanhar naquele período. Eu posso muito bem olhar um determinado número de indicadores naquele mês e no mês que vem acrescentar um ou outro, conforme vá fazendo sentido e eu vá tendo velocidade de acompanhamento. Eu posso olhar por semestre, eu posso olhar por ano. Agora o que não pode é colocar um caminhão de indicadores, o que não pode é colocar um caminhão de números e dados para estar acompanhando, sendo que a gente não tem perna nem para chegar ali no prédio da frente. Então a ideia central dessa aula número 3 era sim trazer um norte sobre os principais indicadores. E aí nós já traçamos um pulo para a aula número 4, onde nós aproveitamos alguns ganchos e pegamos o assunto relacionamento com o cliente e desmistificamos algumas ideias e alguns tabus que tinham ali dentro. Primeiro de todos, relacionamento com o cliente, puxa-saco não é a mesma coisa, é metodologia, é maneira de estar fazendo o trabalho ordinário, ligação de pesquisa de satisfação, acompanhamento de aniversariantes, entre outros. Porque o bom e velho relacionamento com o cliente nada mais é... tem um comentário aqui. Tu viu ali que eles estão divulgando garotas de programa nos comentários? É bom demais. Vamos bloquear porque época de Natal não é época de fazer essas coisas não, época nenhuma. Vamos embora. Então, o relacionamento com o cliente, ele realmente está dentro de uma das melhores e das maiores boas práticas de gestão da empresa. Porque às vezes o empresário ele foca em lucro, receita, despesa, custo,
abrir cliente e tal. Só que o olhar atento para aquele cliente que às vezes está insatisfeito, o olhar atento para aquele cliente que às vezes não está com o gosto de estar trabalhando comigo, de consumir o meu produto. Então, às vezes o proprietário da empresa, ele peca em voltar o seu olhar para vários locais, menos para o relacionamento com o cliente. E isso acaba ocasionando uma rotatividade muito grande. E aí ali o meu lucro se esvai. Ali o meu lucro, ele escorre pelo ralo. Então, vou pegar um exemplo muito simples. Eu tenho um cliente meu, trabalha no ramo de prestação de serviço, cliente, amigo, enfim. E ele chegou para mim: Mike, eu acredito que eu tenha no máximo 5% da minha carteira de clientes insatisfeita. E aí o que aconteceu? Eu falei: vamos fazer uma pesquisa de satisfação e vamos ver qual é que é o negócio. Se for 10%, tá bom. Se for 5%, tá bom. Se for 5%, vamos chegar em algum lugar. Vamos ver se tu tá muito longe, se a margem de erro tá pequena ou se tá grande. E aí a surpresa dele foi terrível, porque 18% da carteira, se eu não me engano, foi 18% da carteira deu uma nota inferior a 7. E isso para uma pesquisa de satisfação é horrível, porque, avalia comigo, eu tenho ali 20% de toda a minha carteira insatisfeita com o meu produto ou serviço. Um cliente que está satisfeito, ele vai falar bem aí para uma pessoa, duas no máximo. Agora, um cliente que está insatisfeito, ele vai fazer questão de falar mal. Ele vai, obviamente, falar mal com gosto. Ele vai me detonar. Eu me lembro de uma história que eu contei num treinamento. Ano passado, nós fomos em uma lanchonete na praia. Comida muito boa. Atendimento era muito bom. Sempre foi maravilhoso. Nossa, o hambúrguer era delicioso. Eu me lembro que eles faziam umas receitas diferentes, com molho gorgonzola. Era incrível. E aí, um belo dia, veja só, nós chegamos na praia com a família, cunhados e tal. E aí fomos lá, levamos 1 hora para ser atendido. No final, ela disse que tinha acabado o pão, tinha acabado a carne, só tinha camarão e se quisesse era aquilo. Então, naquela altura do campeonato, mais mesas ali já estavam completamente insatisfeitas, mais pessoas ali já estavam bufando, então não precisou nem a nossa mesa levantar qualquer tipo de briga ou estresse. A gente, não, tudo bem, vamos ali pagar o que a gente bebeu tal, e fomos embora. E aí eu me lembro, assumindo aqui também um pedaço da minha culpa, que eu comentei com umas 5, 6 pessoas: cara, não tá legal, a gente foi lá, o atendimento foi ruim e tal. E mais pessoas também, eu acho que 5 pessoas que foram mal atendidas falaram para mais umas 30, e aquilo se espalha feito uma erva daninha no meio da pastagem. O ponto aqui é o seguinte: falar bem não é um hábito do ser humano, infelizmente, né? Não é? Agora, falar mal parece que dá até gosto. Então, quando um cliente ele é mal atendido, tem que tomar muito cuidado, porque aquilo ali se espalha com muita velocidade e, sobretudo, cria uma imagem errada rápido do teu negócio. Na nossa quarta aula, eu me lembro que nós falamos muito sobre as pesquisas de satisfação e o NPS. Para alguns é a mesma coisa, mas para nós, aqui na aula especificamente, nós temos algumas diferenças. A pesquisa de satisfação, ela pode ser algo feito com um pouco mais de corpo, mais perguntas, mais setores, e algo, de certa forma, até um pouco mais robusto. E logo, tendo essa robustez, é algo que não vai ser tão frequente. Uma vez a cada 6 meses é um período perfeito para fazer uma pesquisa um pouco mais longa, perguntando sobre mais setores, sobre mais atendimentos, sobre mais itens que compõem a tua empresa e a tua prestação de serviço. Agora, o NPS, que é o Net Promoter Score, que é aquele de 0 a 10, o quanto que você nos recomenda para um amigo ou para um parente, é mensal. Eu preciso saber mensalmente qual é a média da minha empresa. E aí pode ser que algum empresário que esteja nos assistindo ou vá assistir pense assim: poxa, mas eu tenho lá 3.000 clientes.
existem ferramentas que fazem disparo automático por e-mail, automático por WhatsApp. O bom e velho amigo Google vai te ajudar mais do que eu nessa aula. Põe lá no Google, ferramenta de disparo de NPS automático. Vai aparecer uma lista, filtra que melhor vai te suprir e utiliza. O que não pode é utilizar a muleta da desculpa em dizer que, poxa, eu tenho muito cliente, mas eu tenho pouco cliente. Não importa a quantidade, o que importa é o retorno que aquilo vai me trazer. Então, eu tenho lá 30 clientes. Eu quero saber a média da satisfação deles. Eu quero saber o que eles podem estar me ensinando a melhorar. Eu tenho 2, 3 mil clientes. Vai ter muita gente insatisfeita. Vai ter muita gente que tem muito que acrescentar. Bom, aula 4, relacionamento com o cliente. Aula 5, evolução do time. Como transformar um time mediano, né? Como transformar aquele time mediano em um time de alta performance. E aí, o que a gente pode esperar de um time de alta performance? Primeiro de tudo, não se constrói um time de alta performance sem uma comunicação clara, sem delegar da maneira adequada. Não se constrói um time de alta performance sem aquela atenção, com calma, com liderança efetiva. E aí o ponto em questão é que antes de eu, líder, antes de você transformar a sua equipe numa equipe de alta performance, é necessário que você seja um líder de alta performance. E aí nós abordamos nessa aula número 5 quais são os pilares da liderança de alta performance, como criar uma equipe de alta performance. E se nessa altura do campeonato você está se perguntando assim, essa aula é só um resumo? Não, mas eu vou resumir para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que vão assistir desavisadamente, que aqui atrás, entrando no canal, vão ter aí mais 6 aulas sobre cada um desses assuntos. Na 6ª aula nós abordamos aí com mais tempo, 1h10 de aula, se eu não me engano, especificamente sobre o planejamento estratégico. Como criar uma lista de OKRs, como criar uma lista de KPIs, a maneira com que eu estruturo, monto e engendro esse mapa mental para poder... Assim, eu uso a expressão mapa mental, mas que fique bem claro, não recomendo que façam mapa mental. Eu e meu sócio até agora, nós estávamos ainda há pouco fazendo no Excel. Recomendo que use no Excel, não recomendo que use em outro lugar, porque até hoje eu, em 10 anos aí de carreira, nunca vi uma ferramenta melhor do que o Excel para fazer um plano de ação. Mas eu vou usar o Trello, vou usar o Asana, vou usar o Todoist, vou usar o Monday. Usa o que quiser. Mas em nível de eficiência, nível de eficácia, acima de tudo, o Excel ainda vai ganhar. Porque o ponto aqui é que o plano de ação ele trabalha de uma maneira hierárquica, de cima para baixo, da esquerda para a direita. E o Excel trabalha assim. Então, avaliando todos esses pontos, nós vamos criar um OKR, que é um objetivo para aquele setor, KPIs, ou seja, indicadores para aquele objetivo, e ações para alcançar os indicadores daquele objetivo daquele setor. Tá vendo que só nessa explicação já dá para ver que é complicado. Então, nesse resumo, eu não vou conseguir te explicar na aula de número 6. Tá lá, 1h10 de conteúdo. Eu desenho no quadro, que é para ficar bem claro como é que funciona. Então, termina de assistir essa aula, assiste a aula número 6, ou para aqui, vai lá assistir, depois volta para essa. Mas o ponto-chave é que é extremamente necessário ter clareza de uma coisa. Uma empresa, ela é composta por setores. Setores têm objetivos e objetivos têm indicadores. Se eu não transcrever isso para um lugar que fique claro, se eu não jogar isso para uma tela que me traga clareza, vai ser mais um ano em meio a um caos, vai ser mais um ano em meio à confusão e eu não vou conseguir fazer a gestão adequada que o meu negócio merece. Empresário, entenda uma coisa, veja bem, gestão empresarial, gestão de expansão, gestão estratégica requer tempo, esforço, dedicação, suor, bunda na cadeira. E para que isso aconteça, tu tem que ter pelo menos um motivo de base. Ou seja, se existe um bom método, uma boa metodologia, se existe uma maneira que vai te dizer assim, bom, eu sempre tentei muita coisa, mas nunca consegui, só que agora isso eu acho que vai dar. Senta, se empenha e executa.
essa metodologia que eu estou te passando nessas 7 aulas, ela é útil porque eu aplico nos meus clientes de consultoria, de mentoria, e eu estou trazendo de graça para cá. Óbvio que não é com o mesmo detalhe, óbvio que não é com o mesmo acompanhamento, mas eu vou te falar um negócio. Se tu se dedicar e aplicar exatamente o que eu ensino nessas 7 aulas, vai ter um resultado muito parecido com o resultado dos meus clientes que pagam 120 mil por ano, 80 mil por ano, 25 mil por ano, para estar recebendo algo um pouco parecido. Óbvio que o que eu estou passando aqui nessas aulas é a ponta do iceberg. O conteúdo de uma mentoria, de uma governança é muito mais denso. Só que se houver realmente esse empenho e você aplicar o que eu estou mostrando aqui, vai colher um fruto muito parecido. E eu digo mais, se um cliente que não é tão dedicado da mentoria for comparado com um aluno dessas aulas gratuitas muito dedicado, eles vão ter praticamente o mesmo resultado. Porque uma coisa na vida é a habilidade que eu tenho para lidar com os desafios. E outra coisa é o esforço que eu tenho para vencê-los. Às vezes, o esforço vence a habilidade. Então, são 7 aulas gratuitas. Se houver esforço da tua parte, tu vai colher um fruto maravilhoso na tua empresa. Vamos lá? Principais cuidados. Agora, terminamos o resumão. Vamos para os principais cuidados que tem que ter na aplicação e implantação do planejamento estratégico. Primeira coisa, anota aí. Simplicidade. Eu vou confessar para vocês que eu venho martelando essa palavra na minha cabeça já fazem 3 semanas. Vai para quase um mês. Acho que eu termino o ano ainda com isso martelando na minha cabeça. Não sei se é Deus querendo me falar alguma coisa, não sei se é o meu inconsciente gritando, mas essa palavra está martelando na minha cabeça. Simplicidade. Não ficar inventando malabares e rodeios e enchições de linguiça. Eu acredito que ano que vem vai ser um ano de muita simplicidade nos processos, na gestão, no tete-a-tete com o colaborador. É óbvio, entenda bem, é óbvio que às vezes alguns processos mais sofisticados são necessários. É óbvio que às vezes inovar em alguma coisa dentro da empresa é extremamente necessário, mas o ponto aqui é o seguinte. Mesmo quando eu vou inovar, mesmo quando eu vou sofisticar alguma coisa, se eu fizer isso com uma determinada simplicidade, eu ainda consigo desenrolar a coisa. Deixa eu ver aqui o que a Natiele, minha irmã, tá aqui na live. Oi, boa noite. A minha mãe que tá aqui. Ô, mãezinha. Boa noite, filho. Que Deus abençoe. Acompanhando. Feliz Natal, abençoado Ano Novo. Um beijo, mãe. Linda. A mãe é empresária fiel que me acompanha aqui. Vamos lá. É massa, né? Tu tá fazendo live e a tua mãe tá ali te vendo. Não pode falar palavrão, senão dá problema. Vamos lá. Simplicidade acima de tudo. Segunda coisa, adaptabilidade. Dentro do processo de gestão, de planejamento estratégico, é necessário que uma coisa fique muito clara. Mas muito, muito, muito clara. Adaptabilidade. Ah, eu sou empresário cabeça dura, teimoso. Fui lá, fiz um planejamento, vou ficar batendo com a cabeça na parede até arrebentar a parede ou a minha cabeça. Não precisa disso. Tenha um pouco de adaptabilidade. Às vezes uma simples curva no planejamento, às vezes um desviozinho pequeno vai fazer com que tu carregue a tua empresa com mais leveza e mude uma linha, uma vírgula do teu planejamento. O ponto aqui é o seguinte. Adaptabilidade tem que ser usada com... Presta bem atenção. Agora é hora de focar aqui. Adaptabilidade é obrigatório ser usado com maturidade. Rima, né? Maturidade, adaptabilidade e simplicidade. A maturidade que eu me refiro aqui é uma vozinha que meio que fala assim no teu ouvido, ó. Isso tem que adaptar. Vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho uma peixaria e essa peixaria está vendendo ali 30, 35 mil reais por mês de peixe. E aí eu tinha um planejamento de mudar a minha fachada, colocar um piso novo na frente, botar um ar-condicionado e tal. E aí um freezer queimou. Eu tenho dinheiro no caixa ou para realizar aqueles meus planos,
ou para comprar um freezer novo. Às vezes o cabeça dura vai tentar consertar o freezer e botar uma fachada meia boca. Então, é o tal do Zé Gambiarra, né? Que para não retroceder, para não dar o braço a torcer ou para não parecer que errou, ele faz tudo meia boca, mas faz. Então, assim, a adaptabilidade vai te ajudar a ter muita maturidade nos teus negócios. Segura um pouco a fachada, a empresa já está vendendo, bota um freezer novo, o armazenamento do produto é muito importante. Cuida com capricho, cuida com a limpeza, que não é a falta de uma fachada que vai espantar o teu cliente. O ponto que nós temos que entender aqui é o seguinte: o colaborador, o dono, as pessoas envolvidas, todo mundo que está ali no enredo da gestão precisa ter adaptabilidade nos processos para que a coisa flua. Quarta coisa, visão e olhar polido. Não adianta de nada fazer um planejamento estratégico do ano que vem, não adianta de nada traçar um plano para o ano que vem sem ter uma visão do negócio, uma visão que enxergue além daquilo que está aparecendo. Então, vou pegar um exemplo aqui, já que a família inteira está na live. Ó, agora o meu padrasto entrou também. Daqui a pouco entra a avó e nós já montamos uma empresa aqui. Ó, meu padrasto tem uma marcenaria. Ele faz caminhão de madeira para vender como brinquedo. Agora é Natal. Então nós fizemos um planejamento lá de vender, um exemplo, né? Nós fizemos um planejamento de vender 100 caminhões, né? 100 caminhõezinhos. Ó, o Cosme já está dando boa noite pro pessoal aí. Daqui a pouco tem gente assando carne na live, tá bom? Daqui a pouco tem foguete, daqui a pouco dá briga, né? Quando tem muito da família na live, dá briga. Então, a programação para Natal era vender 50 caminhõezinhos, 100 caminhões, tá. Aí, o ponto-chave aqui é o seguinte: a empresa que me vendia tinta para pintar as rodinhas aumentou o preço, né? Aumentou o preço da tinta. O dinheiro que eu tinha no caixa para fazer já ficou escasso, e aí no final das contas eu não vendi 50, eu vendi 30. Vamos ter visão. Aqueles outros 20 que pediram e eu não vendi, tem Páscoa, tem outras datas que eu posso estar mirando já para pegar o cadastro daquela pessoa e oferecer. Às vezes não deu para vender um objeto de determinado valor, eu posso vender um mais barato, eu posso fazer uma condição de pagamento diferente, eu posso fazer por encomenda, e aí depois que eu pegar o lucro daquele que eu vendi. Então, essa visão aqui que eu me refiro é uma visão para olhar o cenário e não travar diante dele. É uma visão como quem diz assim: o que eu posso fazer para vencer mesmo com esse desafio? E o olhar polido que eu me refiro, muitas vezes, entenda, essa última aula é uma aula cereja do bolo. Eu não botei aqui, né? Eu vou colocar depois. Cerejinha do bolo. Vou botar até uma cerejinha ali, o emoji. Porque muitas vezes quando eu digo olhar polido, é quando vai olhar para aquele colaborador, para aquele membro da equipe e pensar assim: ele não está entregando o que ele pode entregar. Imagina, papel em branco aqui, né? Um papel em branco. Eu faço um gráfico. A pessoa tem muito potencial e pouca entrega. Eu tenho que ter esse olhar polido para ver assim, por que ela tem potencial elevado e uma entrega pobre, uma entrega baixa? Por que aquele meu colaborador ali ele não está entregando o que ele podia entregar? Sabe? Isso precisa te incomodar. Isso precisa te tirar do sério, porque é a mesma coisa que eu ter uma máquina, um carro, que a velocidade máxima dele é 300 por hora. E na minha mão, eu só consigo andar a 100. O problema não é o carro. O problema é eu que não estou sabendo pilotá-lo. Então eu preciso entender o que eu posso fazer como líder, o que você pode fazer como líder, para explorar o máximo potencial daquele colaborador. Às vezes um outro colega vai poder te ajudar, às vezes um sócio vai poder te ajudar,
Às vezes, o próprio colaborador vai poder te ajudar, sabendo fazer as perguntas adequadas, sabendo trazer para ele a linha de raciocínio adequada para ele abrir o coraçãozinho e dizer, bom, eu estou insatisfeito aqui, estou satisfeito ali. Não. O olhar polido que eu me refiro é isso. Anota aí para não esquecer: simplicidade, adaptabilidade, maturidade, visão e olhar polido. E agora, uma palavra que está na moda e eu não ia deixar de trazer aqui: ecossistema. É necessário criar esse ecossistema, esse manejo aonde eu vou observar quais são os produtos que eu posso criar que complementem para minha audiência. Quais são as parcerias que eu posso fechar que ajudem a potencializar os meus produtos? Quais são os subprodutos que eu posso criar para fortalecer os meus produtos atuais? Vou dar um exemplo muito simples e vocês vão entender onde é que eu quero chegar. No McDonald's, tu comprou o lanche e a batata vem por R$1. Aquilo potencializa o lanche. O lucro deles é zero, o custo foi tirado naquele R$1, mas eu melhorei aquele produto, eu qualifiquei ele. Então, quando eu me refiro ao ecossistema, é pensar com simplicidade mesmo. O que eu posso fazer dentro daquilo que eu já tenho para agregar melhores produtos e serviços? Um eletricista, um dentista, um varejista, independente do ramo ou do segmento, sempre dá para melhorar o teu ecossistema de produtos e parceiros. Eu tenho como referência o Luciano Hang. Eu me lembro muito bem quando ele começou a trabalhar com linhas diferentes dentro da empresa dele. Ele falou isso num podcast e foi fundamental para uma chave de compreensão que eu precisava na época. E as pessoas começaram a perguntar para ele por que ele foi trabalhar com aquilo ali. E aí ele falou que era um meio para um fim. Então, às vezes eu preciso trabalhar com esse tipo de produto para me adaptar com esse público e depois entregar algo melhor. Na gestão empresarial, quando nós queremos crescer os nossos negócios, nós temos que entender uma coisa: nem tudo é tão claro quanto deveria ser. Então, às vezes eu vou lançar um produto no mercado para testar a aceitação da audiência, e se a audiência comprar aquela ideia, eu posso aperfeiçoar. O nome disso é MVP, que é o mínimo produto viável. E aí eu posso ir melhorando, até fazer com que aquele produto pequenininho, que era só um teste, ele cresça, ele se torne robusto e atenda uma audiência maior, com mais satisfação e etc. Às vezes o produto que tu vai criar, o serviço que tu vai criar dentro desse ecossistema, não vai atender todo mundo com a maior satisfação do mundo. E não é para atender todo mundo com a maior satisfação do mundo, é para vingar, é para dar certo. Depois ele é aperfeiçoado e melhorado. Então, o empresário, ele não pode ter aquela cabeça apegada demais em tudo perfeitinho já desde o começo. Na bandeira do Brasil está escrito Ordem e Progresso, e foi um erro literário de tradução. Se for pegar a maneira com que é escrita corretamente, seria Progresso e Ordem. Não tem como eu deixar tudo muito bem arrumadinho para depois crescer. A construção civil, por mais moderna que seja, ela faz sujeira enquanto cresce. Depois a gente limpa, mas depois de crescer. O corpo humano, o filho quando nasce, ele não nasce todo sujinho, depois vai crescendo. Então, a vida, ela já tem essa simbologia para nós. Primeiro vem o progresso, para depois a ordem. Primeiro eu cresço, primeiro eu expando, primeiro eu faço a coisa vingar, para depois aperfeiçoar, qualificar, sofisticar, arrumar, deixar bonitinho. Uma casa, quando está sendo construída, uma empresa, quando está sendo expandida, a vida, quando está sendo gerada, ela vai trazer essa característica de primeiro haver um progresso, para logo depois, na sequência, haver uma ordem. Agora, algumas sugestões aqui. Vou dar 1, 2, 3, 4, 5
sugestões para quando for aplicar em 2023 o teu planejamento estratégico. Primeira delas, desenvolva habilidades humanas nos seus líderes e nos seus colaboradores. Vai entrar em site de... Pensa bem, presta atenção aqui. Se tu for entrar hoje em site de RH, coach, desenvolvimento humano, essa linha de departamento humano da empresa, pessoas, tu vai esbarrar uma hora ou outra no termo soft skills e hard skills. Vou dar um resumo breve de acordo com o meu entendimento e aquilo que eu vejo que é o adequado, não aquilo que é o comercialmente falando. A maioria das pessoas, elas se preocupam em desenvolver habilidades técnicas. Então, eu vou pegar um exemplo de um dentista. A auxiliar de um dentista se preocupa em não machucar a boca, cuidar com o manuseio das ferramentas, daqui a pouco fazer um procedimento ou outro, uma aplicação ou outra. Ela, auxiliar daquela dentista, se preocupa sempre em ser uma boa técnica, uma ótima técnica. Só que isso tudo é para uma linha profissional, não é para uma linha humana. O conselho que eu tenho para te dar é dividir o foco dos teus colaboradores para que eles sejam, sim, excelentes profissionais, tenham esse desenvolvimento técnico, mas tenham, sobretudo, um desenvolvimento humano, onde eles tenham mais conscienciosidade, ou seja, eles tenham um estado de consciência mais presente, mais ativo, que eles tenham mais maturidade. Alguns sites aí vão te falar para desenvolver a tal da inteligência emocional. Vai dar no mesmo. É a tal do estado maduro de consciência, onde ele vai ser um líder mais ativo. A oratória, o atendimento, vendas, PNL, tudo isso é complementar, que vai ajudar os teus colaboradores a ter uma eficácia maior, um manejo melhor com teus clientes. Então a primeira dica é essa. Assim, eu raramente dou dica, não gosto de dar dica, eu gosto de dar insight, eu gosto de dar direcionamento, mas hoje eu vou me permitir trazer algumas dicas aqui. A primeira delas, eu acredito que, se não mais importante, mas uma das mais importantes é essa: desenvolva habilidades humanas nos teus colaboradores. A segunda, elimine os principais ladrões de tempo e foco. Vamos lá. Elimine todos os ladrões de tempo e foco. O que é um ladrão de tempo? O que é um ladrão de foco? O uso exacerbado do celular, conversa paralela, aqueles colaboradores que não sabem dizer não. O que mais que pode ser um ladrão de foco aí no teu negócio? O que mais que pode estar roubando o desempenho dos teus colaboradores? Porque a primeira dica aqui, ela é muito clara. Foca em eles serem pessoas melhores, humanos melhores, que eles vão tendo essa evolução gradativa e vai melhorando muito no teu negócio. Agora a segunda é: elimina, arranca da frente deles todos os ladrões de tempo, bem como, repito, celular, conversa paralela, aqueles colaboradores e líderes que não sabem dizer não, entre outros. Nós temos outros ladrões de tempo aí. Então é muito legal, entendeu? Começar o ano fazendo um estudo observatório, assim. Eu vou parar uma hora e vou observar essa galera trabalhando. O que tem roubado o tempo deles? O que tem nos mínimos segundos, nos minutos, o que tem roubado o tempo deles? E aí começar a criar ações para diminuir os ladrões de tempo. Lá atrás eu falei e repito: a construção de uma cultura requer ritual e rotina. Rotina e ritual. Todas as pessoas que têm baixo desempenho, todas as pessoas que têm baixo desenvolvimento, elas têm algum ritual de quebra de tempo, elas têm algum ritual de procrastinação. Toda procrastinação vem de um rito, de uma rotina padrão do cérebro. Então isso precisa ser observado e resolvido. Terceira dica: foca naquilo que é importante e delega
tudo aquilo que não é importante. E aí, empresário, empresária, já estamos chegando no final dessa live, mas alguns minutos aqui eu quero trazer essa chave de compreensão para ti. Muitas vezes, e eu digo quase que na totalidade, nós nos preocupamos com aquilo que não é mais importante e nos ocupamos com coisas secundárias, sendo que a expansão do nosso negócio ela se dá de momentos de preocupação e ocupação com aquilo que é importante. Novos produtos, um produto melhor, um melhor atendimento, uma chance de ter uma competitividade mercantil mais agressiva, uma possibilidade de, enfim, maneiras de expandir um negócio macro e não ficar preso no micro. Às vezes vai ser preciso cair no operacional um dia ou outro, às vezes vai ser preciso descascar um abacaxi ou resolver uns pepinos, o hortifruti inteiro. Mas na sua maioria é estritamente necessário delegar aquilo que não é importante para focar naquilo que é importante. Penúltima dica, anota aí que essa tu não vai gravar de cabeça. Comunicação SCOT, S-C-O-T. Segurança, clareza, objetividade e transparência. A tua comunicação interna em 2023, sabe aquelas promessas que tu faz lá de final de ano? Vou fazer regime, vou beber menos. Bota na tua lista assim, ó. Vou ter uma comunicação mais assertiva. Vou ter uma comunicação SCOT, tanto para falar quanto para ouvir. Primeira coisa, segurança. Tenha uma fala que transmita segurança, credibilidade, que transmita uma lisura. Segunda coisa, clareza. Não fala com mistério, não fala... Lembra da simplicidade? Clareza na tua fala. Fala Fala declarado. Fala o que tem que ser falado. De uma maneira sem rodeios, sem pisar em ovos. Objetividade. Vá direto ao ponto sempre que necessário, sempre que possível, eu diria. Quanto mais rodeio a tua fala tem, maior é a possibilidade da pessoa que está ouvindo de criar ideias sobre aquilo que tu realmente quer falar e não entender bolhufas. Então, segurança, clareza, objetividade e transparência. Seja transparente, transpareça aquilo que você quer falar, o seu sentimento, a sua emoção. Transpareça que você acredita naquilo. Eu já cansei de ver reuniões, treinamentos, palestras, etc., que a pessoa que estava lá na frente, quando ia se comunicar, a boca falava uma coisa e o semblante falava outra. Ai, que alegria. Ai, que tristeza. Algo mais ou menos assim. E aí, não casa. Vamos lá. Entenda uma coisa. A comunicação, ela é o princípio base de um bom relacionamento entre os colaboradores. A comunicação é o princípio base entre a eficácia nos processos. Se eu não me comunico bem, a coisa não anda direito. Quer que a coisa ande direito ano que vem? Aprenda a se comunicar adequadamente. Segurança, clareza, objetividade e transparência. Escreve assim, ó, tatua no braço, Scott. Se alguém perguntar, fala que é o nome do cachorrinho. Segurança, clareza, objetividade e transparência. E a última dica, eu diria que uma das mais importantes dessas 5 aqui, faça um estudo aprofundado da sua concorrência. De nada adianta olhar para a concorrência com uma certa arrogância ou com um medo indevido, sendo que eu preciso saber o tamanho do cachorro para ver se eu corro ou para ver se eu não preciso ter medo. Um estudo de concorrência, ele vai nos proporcionar o seguinte: saber exatamente quais são os pontos que eu tenho para atacar do meu concorrente e quais são os meus pontos fortes que eu posso usar contra ele. Não cai nesse papo de que em pleno século XXI não existe mais concorrência, agora é parceria de negócio. O meu falecido avô, ele falava uma frase que eu gosto muito. Ele dizia assim, ó: no mundo dos negócios, entre o meu filho chorar e o teu, que chore o teu, porque eu tenho boca para alimentar.
E isso é verdade. Dentro do mundo dos negócios existe sim concorrência e o outro lado não vai estar preocupado com a tua rentabilidade. O lucro é para o bolso dele e se ele puder, ele vai tirar do teu. Então, tem que ter sim uma faca nos dentes, faca nos dentes, e tem que ter sangue no olho. Faz um estudo da concorrência, não ficando o tempo todo olhando para a concorrência, mas olha, estuda, mapeia, cataloga e segue o baile, segue o jogo, segue a vida. Foca naquilo que vai fazer crescer, olhando sempre para os teus pontos fortes e pontos fracos e tendo cuidado com as ameaças externas. Se tiver um cuidado normal, né? Aquele cuidado nem pisar em ovos, mas também não andar em plumas, tendo aquele cuidado maduro com as ameaças externas, isso vai te proporcionar tranquilidade para seguir o teu ano. Tá certo? Recapitulando aqui, principais cuidados: simplicidade, adaptabilidade, maturidade, visão e criar um ecossistema sólido. E algumas dicas para aqueles atrasados que não conseguiram anotar, para anotar agora. Desenvolva mais habilidades humanas nos seus colaboradores. Elimine os principais ladrões de tempo. Focar naquilo que é importante e delegar o resto. Comunicação segura, clara, objetiva e transparente. E um estudo aprofundado da concorrência. Meus amigos, eu agradeço a companhia de vocês nesses 47 minutos aqui comigo. Foi um prazer poder passar essas 7 aulas para vocês sobre planejamento estratégico. Praticamente toda semana eu olho os comentários caso alguém tenha tido alguma dúvida. Se quiser pode mandar mensagem no nosso direct, tem aqui no link do canal do YouTube o nosso Instagram. Estamos aqui para tirar todas as dúvidas que ficarem pelo caminho, tá ok? Não se esqueça de clicar aqui no sininho para ativar as notificações, se inscrever no canal, vai estar nos ajudando a entregar esse conteúdo para mais empresários. E se até aqui essas aulas fizeram sentido para ti, clica ali em compartilhar, manda lá em 30 grupos do WhatsApp, que já vai estar nos ajudando muito. Um beijo bem grande no coração, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.